Fala, minha povo, não te agradeço a Deus por mais uma oportunidade de poder participar das reflexões bíblicas na Exora, que nos concentra, nos estuda a palavra do Senhor. Então, nós está no livro de Atos, no capítulo 10, também houve de uma história fantástica, de um texto que muitas vezes é tirado desse contexto para justificar a prática que muitos têm. E no avança com a nossa leitura, que está no livro de Atos, no capítulo 10, a partir do versículo 15, não está a ouvir a nossa história. Então, vamos à Bíblia. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu no céu, ou seja, o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. Verso 12, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E lhe foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. No verso 15, segunda vez, lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Esse versículo é um versículo que muitos têm dado para ele um significado, mas que, na verdade, ele tem um outro significado. O que acontece ali? Pedro, ou seja, havia um centurião, um homem temente a Deus, um homem que fazia esmola, era um homem que verdadeiramente amava Deus e as coisas de Deus. Mas ele era um cidadão judeu. Ele era um centurião romano e então ele era conhecido na família cristã, recentemente organizada, e nem na família judeia. Porque ele era um centurião, ele era um romano, era um gentil. Então, ele fazia parte de comunidade cristã, nem de comunidade judeia. Agora, ele teve um sonho. Tive uma visão. Um anjo chega na ele, fala-lhe, mas se oração, mas se esmola, mas tudo que ele bem feito que ele fazia, mas está visto pelo céu, e que se oração é ouvido lá no céu. Por isso, ele bem trazer essa mensagem. Ele manda buscar Pedro, que estava lá numa outra cidade, cerca de 2 dias de caminho, para bem para ele, para bem para sua casa, para bem falar com ele sobre aquilo que ele deve fazer. Enquanto ele recebe essa mensagem, ali Pedro estava na outra cidade. O que acontece é que depois que recebe aquela visão, ele manda seus soldados para bem procura para a casa de Pedro, de acordo com o sinal, de acordo com o endereço que anjo dele, para trazer Pedro para bem explicar a palavra de Deus. E a Bíblia está falando que no dia seguinte, quer dizer, o soldado está no caminho, no dia seguinte, e estava quase de chegar na cidade onde Pedro estava. Pedro sube no terraço para fazer sua oração habitual. A hora sexta é quase a meio-dia, quase a meio-dia. Pedro estava no terraço para fazer sua oração, então ele tinha fome,
e quis comer mais comida que estava. Enquanto pessoas se preparavam ele comida, Pedro foi arrebatar em sentido, quer dizer, Pedro teve uma visão. E Pedro olha um grande cesto, como um lençol marado de 4 pontas, que se descia do céu, e ali estava todo tipo de animais. Animais limpos, animais imundos, e, enfim, estava ali répteis, tudo que não pode usar, e que os animais, tudo que é vivo estava naquele cesto. E vós, e Pedro, mata e come. Pedro falou, Senhor, nunca comi nada imundo ou comum. Mas isso repite por 3 vezes. Então, Pedro que pega para matar, para comer, porque era uma visão, que era uma coisa real, era uma visão que se recebeu e que o lençol foi recolhido ao céu, quer dizer, e assim a coisa desaparece de presença de Pedro. Agora, enquanto Pedro estava ali, cogitava, mas o que é isso? Não por ler capítulo inteiro, não compreendo a história melhor. Pedro estava ali, cogitava sobre isso e tal. Enquanto estava a pensar o que podia ser essa visão, alguém bate na porta. Era que soldados que chegam onde que Pedro estava, para pergunta para Pedro. Quando que soldados batem Pedro na porta, a partir do versículo 19 de capítulo 10 de Atos, falando assim, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, enquanto Pedro estava ali, pensa, medita, mas aquela visão lê o quê? Espírito Santo com Pedro. Para Pedro, se ali 3 homens na rua te buscar, levanta, diz e bota bacoes para modo mim que mandes pelo bem buscar. Ali, Pedro que tive escola e Pedro disse de terraço, Pedro bem ter coisa. No versículo 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, eu sou quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Verso 22. E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Ali, que os soldados, Pedro, dá Pedro recado que anjos para Cornélio, o centurião, temente a Deus, o homem que era temente a Deus, um homem de oração, um homem do bem. E não te salta logo para o verso 25. E acontecendo que entrando Pedro, saiu Cornélio. Ele, Pedro, já viaja até que chega na casa de Cornélio. E acontecendo que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. E, falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Verso 28. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Aquela visão ali tinha por objetivo trazer algumas minhocas de cabeça de Pedro e dos apóstolos, dos cristãos. Por quê? Porque havia aquela separação entre judeus e gentios. Judeus, eles pensavam que eles é filhos de Deus, eles que é povo de Deus, eles que é povo da salvação. Então, eles eram pessoas limpas, eram pessoas santificadas. E gentios, pagãos, eram pessoas imundas. Então, eles que podiam juntar com esse tipo de povo lá. Mas Deus, agora, só te mostra para Pedro e para a comunidade cristã que ele santifica tanto a judeus como a gentios.
tudo aquele que aceita o nome do Senhor, que aceita Jesus Cristo, tudo aquele que tem temor de Deus, ele é santificado pela palavra. Foi ali que Deus mostra Pedro. Mas que deve chamar a nenhum homem imundo ou comum. E que por chama ninguém, mas ele é impuro, mas esses judeus que é santificado. Aquela visão ali que tinha por objetivo mostra para Pedro me devia comer coisas impuras. Porque Pedro até resiste e fica que come coisas impuras. Porque ele fala que nunca nada algum impuro entra na sua boca. Então, se não lê o capítulo inteiro, não te compreende que era realmente isso que estava acontecendo. Deus te mostrava a Pedro, mas que deve fazer a acepção de pessoas. Então, olha, no versículo 34, modo que Pedro bem responde. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço na verdade que Deus não faz distinção de pessoas. Mas coisa que Pedro hoje? Pedro hoje é aquele grande lençol com todo tipo de animais impuro e puro. E uma voz que fala, mata e come por 3 vezes. E Pedro nega 3 vezes. E ali Pedro está a falar, mas gosta me se reconhece, mas Deus que está fazendo a exceção de pessoa. É por isso que o apóstolo Paulo, mais tarde, bem que fala, que agora que existe nem judeu, nem grego, nem judeu, nem gentil. Por quê? Porque tudo em Cristo somos um. Que existe mais aquela rivalidade entre nós. Ali é que se fala nada mais, absolutamente nada, com respeito a come ou que come carne impuro. Que assim, isso está falando, mas Deus que faz a acepção de pessoas. Deus santifica tanto os judeus como os gentios, todos aqueles que crê no nome de Senhor Jesus. E ainda o verso continua. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, no verso 36. E no verso 37 fala assim, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia e depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, e o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, ali, Pedro se te explica para Cornélio e para que as pessoas que Cornélio convida para encontrar com Pedro sobre esse assunto que Jesus Cristo morre e ele é Senhor de todos. Graças à graça de Jesus Cristo, tudo nós é santificado, tudo nós é justificado de nosso pecado quando que não aceita Jesus. Muitos usam esse texto, essa história, para falar que não, ali Deus dá Pedro a visão de que deve chama o que Deus santifica de impuro ou de comum, mas era sobre alimentação. Essa da falava sobre aceitação de pessoas. Pedro tinha que estar aceitava, não somente Pedro e apóstolos, não também olha. Depois, quando que apóstolos bem da conta, mas Pedro esteve na casa de Cornélio, mas Pedro come na casa de Cornélio, cria uma crispação. Então Pedro bem respondeu, hoje, que as pessoas recebem dom do Espírito Santo. Quem é mim para nega entra nessas casas? Então, hoje é que realmente Deus que se demonstrava a Pedro sobre questão de alimentação, mas era sobre questão de aceitação de pessoas. Que não chama ninguém de impuro, ninguém de imundo, porque Deus a todos santifica. Esse era o recado que Deus queria dar para nós. E que Deus pode abençoar, que Deus pode estar conosco, fazendo sempre compreender a palavra de Deus
e que não tenha sempre uma visão, não tenha sempre nossa intimidade com Deus sem afetar os outros. Que a palavra de Deus esteja no nosso coração. Então, vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus, que graça e paz de Deus esteja conosco. Não te pedi que nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.